Gravação iniciada, presidente. Ok, colegas, vamos dar início à nossa sessão de julgamento. Inicia o julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF do período da tarde do dia 11 de junho de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazzi Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequep Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Beni Medeiros da Silveira. Nós temos na pauta da tarde o pedido de sustentação oral em relação a um item apenas, que é o item 310 da pauta, do contribuinte Josemário Galvão de Souza. Josemário Galvão de Souza, item 310. Em relação a esse item, há pedido de sustentação oral pelo patrono doutor Maurício Trindade. Eu vou pedir, então, à assessoria, lá no CARF, a Crislane, que convoque, então, o patrono a comparecer à nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e, na sequência, fazer a sustentação oral. Crislane, pode, então, chamar o patrono para a nossa sala. Ok, presidente, fará a convocação. Item 310 da pauta, doutor Maurício. Item 310 da pauta, doutor Maurício, que é processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Presidente, o patrono foi convocado. Ok, Crislane, obrigado. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, senhores e senhoras. Seja bem-vindo à nossa sessão de julgamento, à nossa sala virtual de julgamento. Nós vamos fazer o julgamento agora do item 310 da pauta, do contribuinte Josemário Galvão de Souza. Esse item é de relatoria da conselheira Renata. Renata, eu vou pedir a você, então, que faça a leitura do relatório, e após a leitura do relatório, eu lhe passo a palavra, doutor, para a sustentação oral por 15 minutos. Renata, se puder fazer um resumo do relatório, né, eu peço que faça um resumo se for possível, tá? Pode começar. O relatório não está muito grande. Trata-se de auto de infração. Desculpe, doutor, primeiro, boa tarde. Trata-se de auto de infração, lavrado para a cobrança de imposto de renda da pessoa física suplementar, relativo ao ano calendário de 2006, no valor total de R$ 164.723,35, valor total, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, cujas alegações foram assim sintetizadas no relatório da decisão recorrida. O contribuinte contesta a presunção de omissão de rendimentos fundada em simples status bancários, colaciona a jurisprudência e doutrina alinhados com essa tese. Aduz que os valores depositados foram devido e claramente explicados à fiscalização, não existindo qualquer irregularidade material ou mesmo a intenção de omitir receitas, sendo certo que o valor do lucro resultado auferido no período foi corretamente lançado na declaração de rendimentos, sofrendo a cabível tributação. Aduz que os depósitos teriam origem nas seguintes atividades: remuneração recebida da empresa Baiana de Alimentos, aposentadoria do INSS, venda de farelo de trigo, caprinos e outros produtos de sua propriedade rural. Atividade esta que teria gerado receitas de R$ 37.052,75 e despesas de R$ 33.284,16. Asseverar que, com efeito, não se pode desprezar a existência e prova da aquisição do produto, no caso o farelo de trigo,
consubstanciada pelas notas fiscais anexas. Bem assim, desconsiderar a despesa do resultado final, sendo indevida e descabida a singela indicação de omissão de receita, com base somente no valor creditável, sem levar em conta o custo da operação, que, repita-se, foi e novamente se demonstra devidamente provado. Alega que teria havido tão somente o descumprimento de obrigação acessória consistente na não utilização e escrituração de livro caixa. Alega que o mesmo teria ocorrido com a venda de caprinos, sendo despicienda a exigência de recibos e ou notas fiscais para a comprovação de operação cuja receita anual foi inferior a R$10.000. Alega que o crédito de R$16.000 refere-se à venda do veículo Ford Ka, de propriedade de sua esposa, pelo valor de R$19.000, alienado em troca de outro veículo, cujo valor depositado está corroborado pela declaração de folhas 403. 13. Reafirma a operação de mútuo firmada com a empresa de propriedade de seu irmão, corroborada pela declaração de folha 532. E reafirma que os créditos justificados como originários de aposentadoria do INSS referem-se a valores sacados da Caixa Econômica Federal, conforme comprovante de folha 529 e 531, e depositados em espécie em outras contas de titularidade do próprio recorrente, contribuinte, a dois que pretender que os valores sacados e depositados correspondam em centavos é absolutamente impossível, pois, em regra, o impugnante não realizava os depósitos na íntegra em suas contas correntes. E tampouco se pode vincular os recebimentos ao montante oferido ao longo de todo o exercício por meio da Previdência Social. Contesta a aplicação da multa de 75%, reputando tratar-se de multa agravada em vista da ausência de evidente intuito de fraude ou de circunstâncias agravantes. Protesta de forma genérica pela produção de provas e deferimento de prazo para apresentação de outros documentos. A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada procedente em parte pela 19ª turma da DRJ-RJ1, em decisão cuja emenda está reproduzida aqui abaixo. Notificado dessa decisão, aos 10/11/2014, o contribuinte apresentou recurso voluntário, aos 10/12/2014, no qual reitera as alegações constantes de sua impugnação, apresentada em primeira instância de julgamento, e acrescenta outras teses de defesa, quais sejam que teria havido prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo fiscal permaneceu paralisado por mais de 3 anos, sem que houvesse análise e julgamento de sua impugnação, e B, que haveria erro na descrição da infração imputada no lançamento, o que implicaria em sua nulidade. Não houve contra-razões, e este é o relatório. Ok, então, Renata, Dr. Maurício, pode então fazer a sua sustentação oral por 15 minutos, então, pode começar. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui nesse momento compartilhando dessa sessão virtual. Embora esses tempos difíceis que nós estamos vivendo sejam complicados para todos nós, mas pelo menos esse nível positivo. A gente consegue agora fazer do meu escritório, do local de trabalho dos senhores, essa reunião virtual, facilitando a vida de todo mundo. Pelo menos esse positivo a pandemia trouxe. Eu reitero mais uma vez a minha satisfação e a visita dos senhores, desejando a todos que em breve tenhamos vacina e saúde para todo mundo. Amém. Na realidade, o objetivo da apresentação perante os senhores e senhoras tem mais como objetivo clarificar alguns fatos eminentemente materiais, porquanto a matéria jurídica, eu tenho certeza que eu estou em boas mãos, muito melhor do que as minhas, certamente. Em relação à preliminar que foi aduzida da prescrição, não vou me ater a ela por conta da súmula 11 aí do CARF. Imagino que seja uma matéria que, de certa forma, fique superada, pelo menos no âmbito administrativo. Então, eu vou me reportar única e exclusivamente às questões de fato, objetivamente, até para não tomar o tempo muito dos senhores, embora eu saiba que eu sou muito sustentador nessa tarde, então, o que é bom para todo mundo, o serviço acaba mais cedo. Esse contribuinte, José Mário Galvão de Souza, cidadão
daqui da Bahia, mora atualmente no interior do estado, numa cidade pequena, e ele possui uma pequena propriedade rural próxima do seu local de domicílio. E na época em que, no exercício que foi auditado, em 2006, ele, além dessa propriedade rural pequena, no semiárido baiano, ele era trabalhador seletista, remunerado, diretor da empresa estatal, da empresa baiana de alimentos, e também aposentado pelo regime geral do INSS. E foi feita essa auditoria em 2010, e ele sofreu essa autuação por conta da alegada omissão de receita com base nos estados bancários que ele espontaneamente apresentou quando foi solicitado pelo fisco. Nunca houve nenhuma intenção de omitir, de fraudar qualquer tipo de tributo ou contribuição. Naquele momento, naquela oportunidade, foi feita a impugnação, oferecida a documentação, que foi acolhida em parte pela junta de julgamento, afastada a omissão em relação à venda do carro e do recebimento dos salários, obviamente, do trabalho assalariado e também da aposentadoria. Mas foram mantidas as glosas em relação aos ganhos auferidos com a atividade rural e de um empréstimo que ele teria feito junto ao irmão, a empresa de um irmão dele. E é justamente isso que eu vou aqui tentar, de forma sintética, esclarecer aos senhores, embora esteja dito na peça recursal de forma bastante clara e nos documentos que a secundam. Nessa atividade rural, o José Mário Galvão de Souza, contribuinte, ele cria caprinos. Ele até hoje tem essa atividade por lá, e também fazia como complemento de renda a venda de farelo de trigo, que é um subproduto da fabricação de massas e da própria farinha de trigo, e que ele comprava diretamente do moinho, levava para a fazenda e fazia distribuição perante os vizinhos. É uma região muito seca, muito árida, sofrida, chove muito pouco, uma baixa densidade pluviométrica, e esse farelo de trigo era fundamental na alimentação animal. Então, ele começou a ter essa atividade paralela, e nesse exercício de 2006, ele fez efetivamente essas compras e essas vendas desse farelo. Além disso, ele costumava vender o esterco, o adubo dos animais, e também os próprios animais para consumo na própria região. Mas era uma atividade muito pequena, não era nada exorbitante. E isso, por óbvio, não gerava também essa receita absurda. E ele efetivamente declarou, como sempre fez, né, no imposto de renda dele, possuía o livro caixa manual dele lá, escriturado à mão, e fez essa declaração, como costumava fazer, no imposto de renda no ajuste anual. E prestou todas as informações fidedignamente, informou os custos e os ganhos e essa atividade. Contudo, a Receita, quando fez lavrou a autoinflação e considerou essa omissão de receita, ela só enxergou o ingresso do recurso, não enxergou a saída. E esse é um ponto fundamental desse autoinflação. Totalmente, de forma absurda, os custos desse produto. Então, isso está no processo, tem todas as notas fiscais de compra, o farelo era comprado, havia o pagamento ao moinho, esse farelo era levado para o interior do estado e lá ele fazia a revenda. E essa revenda tinha uma margem de lucro muito pequena. Então, por isso que os resultados espelhados nas planilhas que estão no processo e os depósitos que foram feitos na conta refletem justamente isso, essa realidade. Os valores que foram indicados pela nova relatora são extremamente reais e fidedignos, se aproximam dos centavos. Então, não havia, de fato, como nunca houve, essa omissão, e muito menos a intenção de omitir qualquer tipo de receita. E esse é um dos aspectos que está sendo trazido a julgamento, que é levar em consideração esses insumos da atividade rural. Não pode simplesmente considerar a omissão de receita pelo simples ingresso do recurso sem desconsiderar a fonte. E houve, de fato, como foi dito pela relatora, foi o descumprimento da obrigação acessória de não fazer esse lançamento no livro caixa do próprio sistema da Receita, mas eles foram objetivamente lançados na declaração de ajuste anual. Estão lá como seria buscado, naturalmente, numa declaração, haveria importação do livro caixa do sistema da Receita, isso foi feito no lançamento manual que ele reportou. E aí, relembro, até só por dever de ofício, mas se você sabe mais do que eu, a súmula 61 que fala da Educaf, em relação aos depósitos bancários de valores iguais ou inferiores a 12 mil,
não supere 80 mil no ano, não indiquem presunção de omissão de receita, no caso de pessoa física, e foi justamente isso que a gente está se apegando para demonstrar que esses ganhos que foram oferidos aí, o fato de não existir o livro caixa escriturado e não ter documentos de venda, a nota fiscal autônoma de venda desses produtos, não implicariam necessariamente na presunção de omissão de receita. Além disso, o empréstimo foi feito perante o irmão, então na relação, no dia a dia, na relação comum do homem médio, se exigir que se formalize tudo, embora nós todos saibamos que no mundo do direito isso é fundamental e ninguém dá a desconhecer a lei, mas no mundo prático, no plano material prático, acontece com muito mais frequência do que se costuma divulgar. Ele, em relação ao absolutamente informal, como não poderia deixar de ser com o irmão, fez um empréstimo, esperando o recebimento de uma operação de um empréstimo rural. Essa transferência foi feita de conta a conta, foi declarado no imposto de renda dele, tem uma declaração do irmão afirmando o fato, então não haveria também aí, a meu ver, essa omissão de receita, até porque está suportada por um documento que até então não foi refutado por nenhuma prova em contrário. E aí, por fim, apenas também por dever de ofício, que os senhores sabem muito mais do que eu, só para relembrar, em relação à multa, a aplicação da súmula 14 do CARF, por conta da aplicação dessa multa de ofício, que não houve demonstração de dolo ou má-fé do contribuinte, e de fato isso não vai existir. Então, senhores e senhoras, para sintetizar e concluir a minha fala, e não tomar mais o tempo dos senhores, só reafirmar que a declaração foi prestada com mais absoluta lisura, os dados coletados são fidedignos, espelham a realidade do que efetivamente ocorreu, não houve a intenção, nunca houve omissão de receitas. Há também, me recordei de outro aspecto, um questionamento sobre a tipificação também do lançamento. Vamos ver se é equivocado, mas em matéria de direito, a relatora, por certo, vai estar explorando esse tema também aí no voto dela. Então, o que se espera, que se confia, é que esse recurso vai ser acolhido para se afastar a autuação que foi imposta, seja pela nulidade que foi arguída em relação à tipificação, seja porque se demonstra a inexistência da omissão de receitas, ou que ao menos se considere, na base de cálculo, os insumos que foram adquiridos, porque não há prova do contrário de que não ocorreu a venda dos produtos. E também, por fim, a redução da multa ou sua exclusão na hipótese de não acolhimento da questão meritória em relação ao recurso. Eu agradeço muito a atenção dos senhores e senhoras. Estou aqui para esclarecer alguma dúvida eventual que surja, perfeitamente cabível no âmbito administrativo, e agradeço mais uma vez e espero o acolhimento da pretensão recursal. Muito obrigado mais uma vez, bom final de semana e bom trabalho. Ok, doutor. Renata, pode então fazer a leitura do voto. Pode começar. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido. Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de imposto de renda da pessoa física suplementar relativo ao ano calendário de 2006, no valor total de R$ 164.723,35, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada. Relata a autoridade fiscal, no termo de verificação fiscal de folhas 10 seguintes, que, ao 7/4 de 2010, em resposta ao termo de verificação fiscal de folhas 1, de número 1, o contribuinte apresentou planilha devidamente preenchida, informando a origem e natureza dos créditos questionados, sem, contudo, indicar os documentos hábeis e idôneos que lastreassem as suas operações. Esclarece que, da análise da referida planilha, o contribuinte afirma que os depósitos efetivados em sua conta bancária teriam origem nas seguintes operações: 1. Venda de caprinos estercos da Fazenda São Francisco. 2. Distribuição de farelo de trigo da Fazenda São Francisco. 3. Aposentadoria do INSS. 4. Empréstimo junto à empresa Vale Alto Comercial Limitada. E 5. Venda do automóvel Ford Ka. Afirma que a origem de tais depósitos
foi considerada como não comprovada pelas seguintes razões. 1. Com relação à venda de capilos estercos, o contribuinte não teria apresentado nenhum documento que comprovasse a operação ou que permitisse concluir pela realização do negócio, tais como notas fiscais do produtor, documentos referentes à movimentação, transporte do rebanho, documentos outros comumente aceitos no meio rural, etc. 2. No que diz respeito à distribuição de farelo de trigo, o contribuinte também não apresentou nenhum documento que comprovasse a operação ou que permitisse concluir pela realização do negócio, tais como notas fiscais do produtor, documentos referentes ao frete, documentos relativos ao recebimento da mercadoria, etc. 3. Quanto à aposentadoria do INSS, diz que o contribuinte apresentou planilha por ele preenchida para a comprovação dos valores recebidos a título de aposentadoria, que seriam relativos a alguns depósitos questionados. No entanto, esses valores não guardariam nenhuma relação de compatibilidade com os valores declarados pelo INSS. 4. Em relação ao empréstimo junto à empresa Vale Alto Comercial Limitada, de propriedade de seu irmão Jaime José de Souza Filho, no valor de R$ 49.000, não restou inequivocamente caracterizado que o valor depositado originou-se de fato de empréstimo, haja vista que o contribuinte não trouxe nenhum documento hábil e idôneo a corroborar suas alegações, tais como cópias de comprovantes de depósitos bancários, cópias de recibos referentes ao empréstimo ou até mesmo cópias dos registros contábeis efetuados nos livros comerciais da empresa. Outro sim, o fato de o débito bancário de R$ 39.634,61, que seria relativo ao pagamento do empréstimo, apresentar-se inferior em quase R$ 10.000 em relação ao valor depositado, R$ 49.000, acaba por afastar ainda mais as alegações suscitadas pelo contribuinte. Com relação à venda do automóvel Ford Ka, que diria respeito ao depósito em cheque no valor de R$ 16.000, efetivado às 14 de 11 de 2006, o contribuinte apresentou cópia do DUT, Documento Único de Transferência, que traz o valor de R$ 20.000, referente à transferência do veículo ocorrido aos 30 de 10 de 2006. Argumenta a autoridade fiscal que os valores são incompatíveis e que não foi apresentado o cheque como elemento de prova necessário. A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte para considerar comprovados os depósitos em cheque no valor de R$ 16.000, efetivado no Banco Bradesco relativo à venda do automóvel Ka, em função do DUT, já constante dos autos, bem como da apresentação com impugnação da declaração de folhas 413 da empresa Atlanta Veículos, bem como considerar comprovados também parte dos depósitos bancários no montante de R$ 3.744, recebidos a título de rendimentos do INSS, apontados no quadro de folha 546, em razão da coincidência de datas e valores, mantendo-se quanto ao mais o lançamento. Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que teria havido prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo fiscal permaneceu paralisado por mais de 3 anos sem que houvesse análise e julgamento de sua impugnação, que haveria erro na descrição da infração imputada no lançamento, o que implicaria em sua nulidade, que não existe omissão de rendimentos, uma vez que a origem das receitas foi perfeitamente explicada e que não é possível considerar renda ou simples depósito bancário, que ao longo do exercício auditado obteve em sua propriedade rural rendimentos advindos da venda de esterco e de caprinos e da comercialização de farelo de trigo, cuja receita e resultado final foi devidamente lançado em sua declaração de rendimentos, que nos pode desprezar a existência e prova da aquisição do produto farelo de trigo consubstanciada pelas notas fiscais anexas para a composição do tributo devido, que foi devidamente pago no exercício autuado, que nos termos do artigo 43 do CTN, o tributo cobrado tem como fato gerador único e exclusivamente a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, de qualquer natureza que seja, de modo que não cabe cogitar da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou de provento de qualquer natureza pela simples constatação da realização de depósito em conta bancária, que, quando muito, em determinadas circunstâncias, podem configurar meros indícios da obtenção de renda ou provento de qualquer natureza. Que o empréstimo celebrado com seu irmão por intermédio da empresa Vale Alto está devidamente comprovado pela
pela declaração por esse firmada e anexada aos autos, que a multa deve ser cancelada porque não existem circunstâncias agravantes ou mesmo comprovação de dolo ou fraude, sendo, portanto, indevida a aplicação de multa qualificada de 75%, ou quando menos que seja reduzida nos termos do artigo 60, parágrafo 2º do Rio de 99. Pois bem, em seu recurso voluntário, o recorrente apresentou 2 teses de defesa novas e inéditas, quais sejam as descritas nas alíneas A e B acima, que por não terem sido apresentadas ao julgador de primeira instância em sua impugnação, não poderiam ser apreciadas por esse tribunal em fase do fenômeno processual da preclusão. No entanto, dado que se trata de alegação de prescrição, bem como de nulidade, matérias de ordem pública que não só podem, como devem, ser analisadas pelo julgador a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição, serão objeto de conhecimento e apreciação. Da prescrição intercorrente. O recorrente alega em seu recurso que o presente processo teria sido atingido pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, uma vez que ficou paralisado por mais de 3 anos, sem que houvesse análise do julgamento de sua impugnação. A esse respeito, traz longo arrazoado, citando doutrina e jurisprudência, para embasar a tese defendida. Esse tema, com todo respeito, não enseja maiores digressões, uma vez que este tribunal já há tempos tem entendimento pacificado, expresso no enunciado de número 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos integrantes dos colegiados que o compõem, no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo e fiscal. Esse entendimento se fundamenta no fato de que a impugnação e o recurso voluntário suspendem a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não se vai falar em prescrição para a Fazenda Pública se o crédito tributário sequer pode ser exigido porque está suspenso. Acresça-se a isso que a Lei 9873 de 99, citada pelo recorrente, não se aplica ao presente caso, porque estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal, direta e indireta no exercício do poder de polícia. Assim, a alegação do recorrente no sentido de ter havido prescrição intercorrente neste caso deve ser afastada. Nulidade por erro na infração imputada do lançamento. O recorrente também alega que haveria um equívoco na tipificação do lançamento, o que levaria à nulidade do auto de infração. Nesse ponto, reproduz a descrição da infração feita pela autoridade lançadora no auto de infração, ou seja, esse procedimento de verificação no cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, efetuando o presente lançamento de ofício, nos termos do artigo 926 do Decreto 30 de 99, o Regulamento do Imposto de Renda, tendo em vista que foram apuradas infrações abaixo descritas nos dispositivos legais mencionados, depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. E logo na sequência, cita precedente deste Tribunal Administrativo, que em síntese se manifesta no sentido de que, em suma, entende que se existe previsão legal para acréscimo patrimonial a descoberto e o lançamento foi baseado na variação de saldos, descabe o lançamento com base na infração, omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, infração essa distinta e com enquadramento legal específico. Dado que essa parte do lançamento foi baseada na variação de saldos, não há como prosperar o lançamento ou infração de enquadramento legal indicado. É de se dar provimento nessa parte do recurso. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir a exigência do item 2 do auto de infração, omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários não justificados. Sobre o equívoco no enquadramento legal do lançamento, o que há no recurso voluntário é tão somente isso. Todas as demais alegações se resumem em referências à obrigatoriedade de observância do princípio da legalidade, constante do artigo 37 da Constituição Federal, e digressões acerca dos requisitos para a validade do ato administrativo. Do quanto acima exposto, conclui-se que o recorrente entende
que a autoridade fiscal atuante tipificou a infração indevidamente como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, quando o correto teria sido tê-lo caracterizado como acréscimo patrimonial descoberto. No entanto, não aponta qual seria o porquê desse seu entendimento, que, com todo respeito, não tem nenhum fundamento, uma vez que os fatos apontados nos termos de verificação fiscal dizem respeito efetivamente à infração tipificada pela autoridade atuante. Desse modo, esse argumento também não deve ser acatado. Dos depósitos bancários de origem não comprovada e das demais alegações do recorrente. O recorrente alega em seu recurso que não existe omissão de rendimentos, uma vez que a origem das receitas foi perfeitamente explicada e que não é possível considerar renda o simples depósito bancário. Alega que, nos termos do artigo 43, o tributo cobrado tem como fato gerador única e exclusivamente a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda de qualquer natureza que seja, de modo que não cabe cogitar a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou de provento de qualquer natureza pela simples constatação de realização de depósitos em conta bancária, que, quando muito, em determinadas circunstâncias, podem configurar meros indícios de obtenção de renda ou provento de qualquer natureza. Afirma que, ao longo do exercício auditado, obteve em sua propriedade rural rendimentos advindos de venda de cerco e de caprinos, e da comercialização do farelo de trigo, cuja receita e resultado final foi devidamente lançada em sua declaração de rendimentos, e que não se pode desprezar a existência e prova da aquisição do produto farelo de trigo, consubstanciado pelas notas fiscais anexas para a composição do tributo devido, que foi devidamente pago no exercício autuado. Diz que o empréstimo celebrado com o sermão, por intermédio da empresa Vale Alto, está devidamente comprovado pela declaração por esse último firmada e anexadas aos autos. Inicialmente, anota-se que o auto de infração foi lavrado sob o amparo do artigo 42 da Lei 9.430, que dispõe que, aí eu transcrevi aqui o artigo 42. Do dispositivo acima transcrito, extrai-se que existe um claro ônus atribuído ao contribuinte, que consiste em comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantido em instituição financeira, pena de tais recursos serem considerados por determinação legal como rendimentos não oferecidos à tributação legal. Em outros termos, uma vez que, devidamente intimado, o contribuinte não comprove a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, serão eles considerados, por determinação legal, repito, como rendimentos omitidos. Ou seja, tem-se aqui, verdadeiramente, uma presunção legal. Trata-se, assim, de uma presunção autorizada por lei, relativa, de modo que poderia ter sido afastada por pobre contário, cujo ônus compete ao recorrente, pois, no caso, a prova direta, ou seja, a prova da origem dos depósitos, compete a ele, não ao fisco, pois a norma é muito clara no sentido de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao autor. O recorrente, então, impugnante, anexou aos autos o mesmo se diga em relação ao depósito. O recorrente anexou aos autos uma série de documentos sem coincidência de datas e valores com os depósitos questionados. O mesmo se diga em relação ao depósito de 16 mil. Não, peraí, deixa eu passar aqui para aqui que estão os depósitos. Ressalto que a disposição contida no artigo 42 da Lei 9.430, acima transcrita, é de cunho probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de requerer mensuração e análise da coincidência entre origens e valores creditados em conta bancária. O parágrafo 3º em questão, ao prever que os créditos serão analisados individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece para o fisco a necessidade de comprovar o acréscimo de riqueza por parte do contribuinte.
Nessa linha, como bem observou o julgador Acó, as alegações genéricas de que os depósitos bancários estariam justificados por rendimentos incluídos acresce essas razões, desculpa, aqui ficou uma parte que não está. Acresce essas razões que a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que, para que a comprovação do empréstimo, essa parte. Acresce nessa linha, como bem observou a julgadora Acó, as alegações genéricas de que os depósitos bancários estariam justificados por rendimentos excluídos na base de cálculo do imposto, sem que tenham sido comprovados de forma individualizada, não atinge a exigente comprovação. É o caso das alegações pertinentes aceitas advindas da atividade rural, que não foram comprovadas, bem como as receitas da distribuição de farelo de trigo, que também não foram comprovadas. Ainda que esteja evidenciado o exercício de atividade rural, ou mesmo atividade comercial, em vista da aquisição do farelo de trigo, consoante notas fiscais apresentadas à folha 273-325, com a alegada finalidade de consumo próprio e revenda, é imprescindível que o contribuinte demonstre de forma individualizada as correspondentes receitas. Quanto aos depósitos de 4.045.000, verificados em 2 de 5 de 2006, Banco Bradesco, a alegação de que eles decorrem de empréstimo supostamente tomados junto à pessoa jurídica Vale Alto Comercial Limitada, de propriedade do irmão do sujeito passivo, com a finalidade de quitar cédula rural no valor de R$ 49.154,79, não obstante a declaração de folha 532, o contribuinte não logrou comprovar a efetividade da operação, em especial no que se refere à devolução do empréstimo. Acresce essas razões que a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que, para a comprovação de empréstimo, exige-se, além da informação tempestiva, tanto pelo mutuante como pelo mutuário, do respectivo ajuste com as declarações de imposto de renda, também a apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes, que o mutuante tenha disponibilidade financeira e que seja evidenciada transferência de valores entre credor e devedor, com indicação de valor e data coincidentes com o previsto no contrato firmado, bem como o pagamento do mutuário para o mutuante no vencimento do contrato. Quanto à alegação de que não está caracterizado evidente intuito de fraude, de modo que não caberia a qualificação da multa de ofício, registre-se o equívoco da defesa. Ocorre que a penalidade aplicada de 75% é multa ordinária, decorrente do lançamento de ofício, que tem fundamento no inciso 1º do artigo 44 da Lei 9.430, de 96. Caso houvesse a caracterização de conduta dolosa do contribuinte, em face de evidente intuito de fraude, a multa seria duplicada, o que não se verifica no lançamento impugnado. No exposto, rejeita-se essa tese. Por todo exposto, era ônus do recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados em suas contas bancárias, e não da autoridade fiscal demonstrar que houve emissão de rendimentos, razão pela qual, não tendo o recorrente comprovado nos autos a origem dos depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos, caracterizado por depósito de origem não comprovada. E assim, infelizmente, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 310 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora, presidente. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 310 da pauta, do contribuinte Josemário Galvão de Souza,
Repetindo, o item 310 da pauta do contribuinte Josemário Galvão de Souza, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 310, Josemário Galvão de Souza, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E eu estou conseguindo também o seguinte: fez sustentação oral o patrono do contribuinte, doutor Maurício Trindade. Ok, doutor? Esse é o resultado. Tenha uma boa tarde e até uma próxima, então. Obrigado. Boa final de semana, senhores. Até mais. Colegas, nós tínhamos apenas essa sustentação oral à tarde. E o conselheiro Gregório, ele sugeriu no grupo que a gente fizesse o julgamento de alguns itens de ontem que não foram julgados. É um bloco de processos de relatoria da conselheira Ana. São os itens de número 248 a 253. Podemos fazer o julgamento desses itens? Pode ser? Todos de acordo com o julgamento desses itens? Então, colegas, nós vamos fazer agora o julgamento dos itens de número 248 a 253. 248 a 253. Todos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. É o SENAI, né? Você vai fazer na ordem da pauta, Ana? Pode ser. Pode ser? Então, o primeiro item, colegas, é o item 248 da pauta, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Pode, então, iniciar a leitura, Ana. Bom, eu vou primeiro contextualizar. Eles todos foram lançados em face do SENAI. Eles não são frutos do mesmo procedimento fiscal, mas nos 6 eu trago uma primeira consideração, que é o fato de existir uma isenção geral e concede ao SENAI a desobrigatoriedade de recolher essas contribuições, tá? Essa isenção eu vou alegar nos 6, e o SENAI também. Ela está prevista na Lei 2.613 de 55, nos artigos 11 a 13. Já adiantando, ela é uma isenção que ela coloca que o SENAI teria uma isenção aos bens e serviços. Aqui no CARF eu fiz uma busca na jurisprudência, eu não encontrei muitos julgados favoráveis. Então, eu fui atrás da jurisprudência do STJ, do STF, TRF 1, 2, 3, 4 e 5. Não tem nenhum julgado contra o SENAI no STJ, no TRF 1, 2, 3, 4 e 5. O STF não enfrentou a matéria diretamente, porque não seria de ordem constitucional. Então, eu estou trazendo meu voto, colocando o que tem disposto nessa isenção da Lei 2.613, como ela se encontra no texto da lei, e os fundamentos pelos quais a jurisprudência total do STJ e dos tribunais regionais federais entendem pela aplicação da isenção ao SENAI, e por que eu estou reconhecendo também. Por 2 fundamentos. A jurisprudência entende que essa isenção ela se aplica a todos os impostos e contribuições, porque tem alguns entendimentos aqui no CARF que ela seria só por atributos sobre bens e serviços e que não abarcaria essas contribuições. E também porque o SENAI ele não tem característica de empresa e ele desenvolve serviços ao lado do Estado para promover a atividade pública, apesar de não serem serviços públicos propriamente falando.
e até por uma questão de funcionalidade do recurso, a gente está indo contra uma jurisprudência que é pacífica e aumentando a litigância fiscal. Eu vejo por bem acatar o entendimento do STJ e de todos os tribunais regionais federais para reconhecer essa isenção do Senai. Caso eu seja vencida, aí eu passo a análise das verbas que foram colocadas em cada auto de infração. Só um instantinho, Ana. Meu computador aqui está bem lento, está com muita coisa aberta. Tá, essa parte que você está então colocando em votação é a parte que trata do direito à isenção, não? Isso. É? Isenção concedida pela Lei 2.613. Tá. Colegas, em relação ao item 248 da pauta, aí sendo superada essa questão da isenção, se for superada, daí você vai seguir o teu voto, isso, né? A conselheira está reconhecendo a isenção do Senai. Alguém gostaria de comentar o voto, esse trecho, essa parte do voto, ou processo? Não? Podemos iniciar a votação? Luiz, como você vota em relação a essa isenção, esse direito à isenção? Não é com essa isenção, porque as verbas que estão, o comando legal é muito claro, ele fala dos seus serviços e bens, e essa isenção, ela não alcança as contribuições recebidas sobre a remuneração dos empregados, que parece que é exatamente o caso concreto que a gente está analisando, né? Ok, diverge a relatora, então. Abre a divergência. A divergência não reconhece a isenção. Exatamente. Gregório, como você vota? Relatora. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência. Renata? Eu acompanho a relatora. Rafael? Relatora, presidente. Márcio? Eu acompanho o Luiz. Eu vou acompanhar a divergência também. Então, nós tínhamos um empate, né? Esse caso aqui não é um caso que envolve aplicação do voto qualidade, é um caso de reconhecer direito de isenção. Então tá, tivemos um empate aqui, colegas. Só para eu saber, Ana, a contribuinte alegou ser isenta isenta não, para eu saber como... Sim, dos benefícios da lei. Tá, então vamos lá.
Então, colegas, para o item 248 da pauta, da pauta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e por determinação do artigo 19e da Lei 10.522/2002, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram o provimento, que dá-lhe provimento para reconhecer o direito à isenção por parte da recorrente. Reconhecer direito à isenção parte da recorrente. Aí, vencidos os conselheiros que não reconheceram o direito à isenção. Porque eu não vou colocar que negaram o provimento ao recurso, porque o recurso não foi integralmente julgado, né? Que negaram, que não reconheceram o direito à isenção. Provimento para reconhecer o direito à isenção. Direito à isenção da recorrente. Por parte da recorrente. Não, direito à isenção da recorrente, né? Tá, então ficou assim o resultado. Item 248 da pauta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e determinação da 9E da Lei 10.522/2002, em face do empate de julgamento, dar-lhe provimento para reconhecer o direito à isenção da recorrente. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que não reconheceram o direito à isenção. Tá. E essa é a decisão para o item 248. Vamos seguir na ordem. Ana, o próximo é o 249, isso? Dani, é o mesmo resultado para todos, se ninguém for alterar. Tem multa por descumprimento de obrigação acessória, tem? Aí os dois últimos, isso. Aí tem o CFL 68 e o 69, é o 252 e o 253. Tá. Mas o 269 é fatos não relacionados a... me corrija se enganado, a contribuições, né? Fatos não relacionados, né? Deixado em... Desculpa. Qual? O CFL, o item 253 na pauta aqui consta que é um CFL 269. 269 é... 69. CFL 69. Isso. Ele diz respeito a não informação com erro de fatos não relacionados aos fatos geradores, né? Então, se aplica nesse caso também, não é deixar de informar algum erro em algum código? Eu acho que o 252 e o 53 a gente tem que fazer, então. Então, pode ser, aí esse mesmo resultado do 248, ele se aplica para o 249, 250 e 251. Aí a gente faz o 252 e o 253. Esses outros, a exceção dos dois últimos que você está falando, são todos lançamento de contribuições mesmo, né? Isso. Não é obrigação acessória, é obrigação principal, né? Principal. Luiz, colegas. Quando a contribuição é patronal, você que puxou a divergência, você ainda assim diverge do entendimento?
Eu estou divergindo no sentido de que a leitura que eu faço dessa isenção dos seus serviços e bens de respeito àquelas contribuições, não de respeito àquelas contribuições previdenciárias a cabo do próprio Senai, tá? As isenções aí, por exemplo, eu estou vendo algumas decisões aqui do STJ, dos TRFs, e existem algumas decisões no sentido que essa isenção, pela leitura que eu fiz, ela se estende àqueles tributos relacionados a receitas do serviço, de bens e serviços produzidos pelo INSS, pelo Senai, no caso, pelo Senai, né? Mas aí a gente está falando de contribuições de platonais, assim, aquelas contribuições sob a folha de pagamentos. E, nesse sentido, eu estou compreendendo, a leitura que eu faço é que essa isenção não se estende, né? Porque a isenção ela tem que ser... Há uma dúvida também, assim, que tem uma certa discussão de fundo constitucional, que eu não vou me aprofundar para não... já está decidido, é que tem um questionamento também se seria... essa isenção permaneceria porque após a edição após o artigo 41 da DCT, né? Essa lei de 55, ela é anterior à Constituição. Tem uma discussão do fundo constitucional aí que como se diz, que demandaria mais tempo que eu não vou fazer. Aqui no CARF tem essa discussão, e o entendimento do CARF que eu encontrei é que ela não teria sido recepcionada, mas nos tribunais a jurisprudência é pacífica, no sentido de que ela foi recepcionada, sim, pela exatamente. Constituição de 88. Você está correta. Não existe essa... Por isso que eu não falei que ela não foi recepcionada, né? Então não estou questionando isso, estou dizendo que existe essa questão de fundo constitucional aí. Mas eu entendo que... E tem outros aspectos, assim, porque se eu for falar, eu falo muito aí, eu prefiro ficar me policiando para não falar, mas a questão, assim, outra questão aí, Ana, que eu vejo é que a lei que confere a isenção, está lá no CTN, a lei ela tem que ser específica, tem que dizer quais são as isenções, qual é o campo de abrangência da isenção. Isso aqui a gente não está falando de imunidade, porque isso não está na Constituição. Isso é uma isenção pura e simples, porque está numa lei ordinária, numa lei infraconstitucional, portanto, um dispositivo infraconstitucional. Então, eu também tenho, e a outra discussão também paralela a isso não é um tema simples de decidir assim, como a gente decidir, não, parece que tem muita discussão. Outra coisa que também você fala essa linha que eu estou falando, em termos da questão se essa isenção que é concedida, ela está de acordo com o CTN, por exemplo, tá? O CTN, quando se sabe que a isenção ela tem que ter lei específica, tudo bem, no caso tem, mas ela tem que delimitar o campo de abrangência. Nesse caso, a partir do meu humilde conhecimento, não está. Ela fala serviços e bens, seus serviços e bens. E a gente está falando de contribuições sobre folha de pagamentos. Esse serviço e bem que eu entendo, essa isenção que eu estou entendendo, são aqueles tributos relativos à produção desses serviços, a prestação desse serviço, a venda desses bens, aquisição, aqueles outros tributos que não sejam contribuições previdenciárias. Essa linha que eu desenvolvo. Mas eu confesso a você que eu precisaria estudar mais de forma mais profunda, porque isso que eu estou achando que a gente decidiu de uma forma muito rápida, um tema que não é tão simples para a gente decidir, sabe? Mas tudo bem, mas já está votado esse entendimento. Eu só estou falando que o Gregório me abordou, mas eu tenho uma série de coisas na minha cabeça que eu não quis falar, eu não vou me aprofundar mais para não demandar muito tempo da reunião, mas não é um tema de uma votação tão rápida como a gente fez, não, tá? Eu acho que tem uma discussão muito mais profunda aí. Ok, então, vamos fazer então, o 252 agora, né, Ana? Isso? 252. Colegas, item... Então, vejam, eu vou replicar a mesma decisão nos processos. A decisão do processo 248, eu vou replicar no 249, 250 e 251, que também tratam de obrigação principal, e é a mesma situação, né?
conselheira reconheceu aí o direito à isenção da recorrente e cancelou o lançamento deu provimento ao recurso nesses processos. Então, estou replicando nesses outros 3 a decisão 248. Alguém diverge de eu replicar a mesma decisão? Ninguém diverge? É a mesma decisão, né? A mesma situação, mesmo contexto. Aqui as alegações são as mesmas, né, Ana? As alegações recursais, as tuas razões de decidir. Então tá, agora vamos passar para o 252 da pauta, que também é do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O 252, pela ata, trata-se de multa da GFIP, né, CFL 68. Ana, pode iniciar então a leitura. Bom, aqui é um auto de infração de obrigação acessória, por não ter informado na GFIP o fato gerador os dados com todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, é o CFL 68. E, de acordo com o artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º, essa multa ela tem como base de cálculo 100% do valor devido, relativo à contribuição não declarada. Então, a multa só subsiste se o crédito da obrigação principal também for mantido. O relatório fiscal, ele informa que o lançamento foi realizado porque a recorrente deixou de informar informações sobre as remunerações pagas a segurados obrigatórios na GFIP do mês de dezembro de 2004 e que no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004 não informou as verbas relativas ao auxílio creche, auxílio filho excepcional e bolsa de estudo. E que essas obrigações principais, elas estão relacionadas ao DEBCAD 37143892, dígito 6, e o 37143898, dígito 5. Esse último DEBCAD, ele é relacionado ao processo de final 2008-76, que a gente julgou agora, que é o processo 249 da pauta. Então, a gente concluiu pelo provimento do recurso voluntário. Já o outro DEBCAD, o primeiro que eu citei, o processo relativo a ele foi julgado aqui no CARF em setembro de 2014. E, na ocasião, o recurso voluntário da contribuinte foi negado provimento e mantido o auto de infração relacionado às contribuições previdenciárias referente ao período de 12 de 2004 e que não tinham sido informados na GFIP. Então, considerando que parte do débito foi cancelado e parte foi mantida, eu entendo que o recurso voluntário tem que ser parcialmente provido para que as verbas relacionadas ao auto de infração que a gente julgou agora no 249 sejam excluídas da base de cálculo dessa multa aqui aplicada. Ok, Ana, colegas, em relação ao 252 da pauta, trata-se de multa da GFIP, Código de Fundamentação Legal 68. A conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo dessa multa as contribuições que seguem o processo do item 249, Ana? É o 249. Tá. Vamos direto à votação, Luiz, como você vota? Me parece que aqui o resultado é o mesmo, né, Ana? Isso que eu ia falar. Eu acho que tem comum. O resultado é o mesmo, não tem? Mesmo. Não, depende, Márcio... Acho que o Márcio entende diferente, né? Como o principal restou decidido... Como a gente já decidiu anteriormente e esse resultado já está referendado pela turma, não há como agora, posteriormente, eu manter a minha posição, já foi decidido. Não, mas eu discordo de você, Márcio, porque tudo bem, a turma decidiu assim, a maioria. Mas individualmente, as pessoas que divergiram da base, que não reconheceu que pegou o provimento lá, seguindo a lógica de raciocínio, teria que negar também aqui. Você está assim, você já botou assim várias vezes, eu sempre achei, desculpe todo respeito, sempre achei estranho esse funcionamento. Chega comigo assim, achei diferente, digamos, né?
tem nada de estranho, é diferente assim, porque ele tem uma certa contradição em si mesmo. Eu sempre respondi para você o seguinte: imagina, nesse caso da Ana, se esse processo já houvesse sido julgado por uma outra turma de julgamento e você não concorde com as razões, mesmo assim você não teria que aplicar aquela decisão para impactar a obrigação acessória? Não necessariamente. Não necessariamente. Luiz, aqui o outro recurso voluntário foi negado provimento. Eu não concordo com ele ter sido negado provimento. O outro que foi julgado em 2014. Aí imagina, eu chego aqui e falo assim, mas eu acho que aquele de 2014 tinha que ter sido provido, então eu vou dar provimento integral aqui? O que a gente está fazendo aqui acho que não é bem assim, sabe? A nossa titularidade aqui é uma questão de minutos, mas se nós pegássemos esse mesmo processo da Ana, houvesse tido provimento, e nós julgássemos 2 anos depois a obrigação acessória, algo que já aconteceu em outras ocasiões aqui, nós teríamos a decisão de houve uma decisão, não necessariamente, Márcio. Houve uma decisão para cancelar o auto de obrigação acessória. Não necessariamente, porque você está conferindo um automacismo, um mecanicismo que não existe. Pelo seguinte, porque quando ele traz essas de aí 68, o contribuinte sempre atraca o mérito o que foi que gerou aquilo ali e tal. Há uma rediscussão disso aí, né? Eu não estou dizendo que você esteja errado, eu estou só dizendo que eu acho diferente isso aí, e no meu entendimento é uma certa contradição. Mas esse voto aí, quando você traz, eu acho que nesse contexto que nós estamos falando aqui, para mim é automático. Se você negou lá, é porque você está dizendo que a base de cálculo tem que estar no AI68. Então não tem sentido você negar lá no recurso voluntário, e aqui que aplicou a base de cálculo do AI68, que está afastando, que você acha que a base de cálculo era para existir, no 68 ele tem que existir também. Você não poderia dizer lá uma coisa que dizer outra. Eu entendo assim. Essa outra situação que você está trazendo é um pouco diferente, é um pouco mais complexa. Quando o voto foi julgado antes, a obrigação principal foi julgada antes, por outra turma, em outro momento, e traz aqui, vem aqui isoladamente. Para mim, eu não me sinto vinculado ao que foi seguido lá na primeira. Eu vou analisar os fatos aqui. Mas é uma situação diferente. Essa situação que a gente está julgando, que a gente julgou várias vezes, que você já seguiu essa linha, eu acho contraditória, porque se você negou lá na obrigação principal que o provimento, ou seja, você reconhece que tem sim, que a base de cálculo, que o lançamento é procedente, então, quando você vem para cá, você não pode excluir no AI68 aquela mesma base de cálculo que lá você considerou que era válida. Entendeu? Isso aí é a contradição. Mas o detalhe é o seguinte, você falou o ponto-chave, não sou eu mais que estou excluindo da base de cálculo, já foi excluído uma decisão dessa turma da base de cálculo. Então, se não existe mais na base de cálculo aquela verba que foi considerada como salário de contribuição, consequentemente não existe mais fundamento para o auto de obrigação acessória. Para a tese vencedora, não para mim. Para a tese vencedora. É por isso que sempre que eu acompanho, eu digo, houve minha decisão, que já foi colegiado, eu estou me curvando a uma decisão com que eu não concordo, mas eu tenho que aplicar pelo princípio da gravitação jurídica. Mas aí eu discordo totalmente. Nesse caso eu discordo de você, porque eu posso até concordar em outras situações, mas nessa especificamente eu discordo, porque é uma lógica simples. Se você entende que no anterior existia a base de cálculo, essa base de cálculo não pode ser afastada aqui no outro, usa a mesma, a sintonia é total, está entrelaçado, sabe? Eu acho que nesse ponto é uma contradição. E eu acho também que o fato da turma ter entendido assim, tudo bem, é o entendimento da turma, mas quando eu não votei assim. Então eu estou sendo coerente com o meu voto individual. Só isso. Mas não é nenhuma crítica, eu estou só fazendo uma colocação assim em relação a... Eu sempre achei assim, me causou uma certa espécie com os seus votos. Quando você fazia você sempre fez, você está sendo coerente, na verdade, né? Mas, com a sua linha de raciocínio. Mas eu discordo totalmente, porque eu acho que é uma contradição, individualmente falando. Tudo bem, a gente pode concordar em discordar. Eu me curvo ao princípio da gravitação jurídica, e é isso, só apenas isso. Ok. Colegas, então, como é que ficou? Eu colhi os votos. Ainda não colheu não. Ah, não, eu perguntei se daria para se aplicar, daí o Gregório questionou que talvez não. Aí o Márcio entrou na conversa também, de não sei o que. Então tá. Luiz, você diverge e nega provimento, é isso? Então eu vou ser coerente com o meu primeiro voto. Eu votei assim, eu vou votar de novo assim. Perfeito.
Gregório, Eu vou ser coerente com o meu voto, eu acompanho. a relatora. Francisco, Divergência. Renata, Relatora. Rafael, Relatora, presidente. Márcio, Eu vou ser coerente com o princípio da gravitação jurídica. Cancelada a obrigação principal, houve o entendimento da turma e cancela a obrigação acessória. ok. Ana, desculpa, Ana, você vai manter, né, Ana, teu voto. Então tá. Vocês dão um nó na minha cabeça, como se não tem discussão. Falta você votar, eu não consegui convencer a Ana, mas falta você votar aí. Tá, eu acompanho a divergência do Luiz e nego o provimento. Então, colegas, para o item 252 da pauta, eu redigi assim, veja se está de acordo, Ana, com o teu voto. Acordam os membros do colegiado, é o 252 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada as contribuições que foram canceladas no julgamento do recurso que segue no processo o 15.586.000.657.2008.76, que é o item 249. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco, Luiz e Dene, que negaram o provimento ao recurso. Pode ser assim? Eu estou dizendo que o que foi cancelado no processo 249 vai ser cancelado aqui na base de cálculo. Vamos ao 253, multa, se a pauta estiver ok, a multa do CFL 69, que é obrigações não relacionadas a fatos geradores. Ana, pode iniciar então a leitura. Aqui o auto de infração é porque o contribuinte apresentou GFIP com informações inexatas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. E aí que teria uma violação ao artigo 32, inciso 4, parágrafo 6º da Lei 8.212. O contribuinte, ele sustenta que, no caso, ele não está sujeito à contribuição exigida com o Código 515. E o auto de infração foi lavrado porque o contribuinte ele teria informado o Código 507 e o correto seria 515 para as contribuições no campo FPAS, e no campo terceiros, o contribuinte não informou nenhum código, enquanto o correto teria sido ele informar o código 115. Isso consta no relatório fiscal que está as folhas 18 a 22. No manual das GFIP, disponibilizado pela Receita, é informado que até a competência março de 2004, os trabalhadores avulsos que estivessem vinculados à indústria e ao comércio deveriam ser informados no FPAS 663 e 671. Após esse período, esses códigos foram extintos e substituídos pelos códigos 507 e 515. A partir de então, o manual informa ainda que os trabalhadores avulsos devem ser declarados com o código 507 quando estiverem vinculados à indústria e 515 quando vinculados ao comércio. E se não houvesse fato gerador, que deveria ser utilizado o código 115. Então, com isso, em que pese as alegações do contribuinte quanto à ausência de obrigação do recolhimento das contribuições mencionadas pela fiscalização, fato é que o recorrente deveria ter declarado o código 115 no campo terceiros, e não foi informado qualquer código. Portanto, independente da procedência dos fundamentos quanto a não ser sujeito passivo de determinadas contribuições, a infração obrigatória subsiste por ausência de informação do Código 115 no campo terceiros. A multa foi corretamente aplicada, ela, na hora do cálculo, deve ser verificado também a retroatividade benigna, conforme já julgamos aqui várias vezes, e nos termos da súmula 119 do CARF. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, devendo, quando da execução da presente decisão, ser observada a súmula CARF 119. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 253 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, porém, quando a execução da decisão, ela está
consignando no voto de que a unidade de origem deverá observar a súmula CARF 119, que é a que trata da retroatividade benigna em face da alteração promovida pela medida provisória 449 de 2008. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Não? Luiz, pontuar para afirmar que, na verdade, já estou votando, presidente, desculpe interromper, é que esse enunciado 119 e toda a conceituação da multa benéfica não se aplica a essa infração aí não, tá? Ela se aplica ao 68, se aplica ao 69, ela só aplica unicamente ao 68, tem que se passar. Ao 69 não se aplica não. Ok. Mas se a adiantando, eu vou a relatora está acompanhando, está encaminhando para negar provimento, né, mas mandando ao mesmo tempo observar a súmula 119. Então, eu vou dar em menor extensão, porque eu concordo em negar provimento, mas não com... Aí vamos ver como é que ele vai fazer essa redação, mas não com a aplicação do 119, porque ela não se aplica a esse enunciado. Ela está negando o provimento, você vai acompanhar pelas conclusões, então, isso? Então, nesse caso, não sei se é pelas conclusões, porque ela manda também, no dispositivo dela, consta a aplicação do enunciado 119. Eu não concordo, e não se aplica o 119 a esse... Luiz, por que você acha que não aplica? O 119 é quando você usa as mesmas bases de cálculo para as duas, para a infração, está no próprio texto da 119. Eu estou repetindo que está lá. Quando você usa a mesma base de cálculo para a obrigação acessória e a mesma base de cálculo lá do lançamento, ofício, aí a multa tem que ser, dada essa identidade, a multa deve ser, como se diz, aferida, tem que ser feita a comparação. No caso, aqui a gente não está usando a mesma base de cálculo. Essa base de cálculo do 68, do 69, aliás, me parece que é uma base de cálculo flutuante, né? Você tem um valor X, até 10, aí tem lá as gradações que faz. Ela não está associada à base de cálculo. E é um valor que eu não consegui ver aqui o valor exato da multa. Mas eu tenho a impressão que aplica, Luiz. Eu acho que ela faz referência a 2 parágrafos. É um valor fixo. Que o parágrafo é aquela da 68 e outro da 69, se não me falha a memória. Eu acho que ela fala apenas... Vamos dar uma olhada nisso, deixa eu ver aqui. A 119 ela não se reporta a parágrafos da Lei 8212, não, Francisco. Ela não se reporta. E agora, eu não estou conseguindo identificar aqui o valor exato, sabe? O valor exato da multa que você... Luiz, mas posso consignar que você votou pelas conclusões, pode ser? Pode ser, para simplificar, pode ser, presidente. Pode ser. Então tá. Francisco, como você vota? Eu antes... Desculpa, perdão. Gregório, como você vota? Eu acompanho a relatora. Francisco? Mas me veio uma dúvida aqui agora, porque o Luiz fez uma consideração, porque a última vez que eu tinha estudado isso, para mim, era o 68 e o 69, são 2 parágrafos que fazem referência lá. Olha, de qualquer forma, Francisco, a conselheira coloca no voto que, quando da execução, é para o unidade de origem observar a súmula CARF 119. Ela não determinou que seja recalculada, ela observar a súmula, né, Ana? Observar a súmula. Na hora da execução, quem for executar vai pegar a súmula, vai dar uma olhada, e se for aplicável ao caso, ela vai aplicar. Eu acho que é isso, né, Ana? Então, tudo bem. Me parece, é só observar a súmula, né? Porque se ela falasse assim, deverá ser recalculada a multa de acordo, aí podia criar um conflito lá, se eles tivessem uma dificuldade. Mas só observar não tem problema. Mas eu discordo. Eu acho que quando ela colocou esse comando aí, é para aplicação ela está querendo a aplicação do enunciado. Eu falei assim. Ok, Renata, como você vota? Eu acompanho a relatora. Rafael? Relatora, presidente. Márcio? Relatora. Eu também vou acompanhar o relator. Na verdade, eu entendo que nem precisa ter a súmula, porque é aquela história, né, pela portaria 14, né, conjunta, isso vai
vai ser feito de ofício, né, essa aplicação da pena mais benéfica. Isso vai ser feito na execução. Mas tudo bem, não tem... Exatamente, nos casos em que cabe, é feito assim de ofício pela... Certo, perfeito. Colegas, então, fizemos julgamento desses itens, foram vários itens, então foi bom até termos... Tem que proclamar o resultado desse, né? Oi? Proclamou o resultado? Desse último aqui? Ah, não, né, não fiz a leitura. Então, eu também acompanhei, eu disse que acompanhava a relatora, então vai ficar assim o resultado para o item 253 da pauta, do contribuinte de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Negar provimento ao recurso voluntário. Em negar provimento ao recurso voluntário. No entanto, vou colocar... Nos termos do voto, vencido o conselheiro Luiz, que votou pelas conclusões. Vencido, vocês acompanharam e eu acompanhei também pelas conclusões. Tá. Foi vencido. Tá, então vou repetir. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. No entanto, quando da execução da presente decisão, deverá ser observada a súmula CARF 119. Votou pelas conclusões o conselheiro Luiz. Tá? Essa é a decisão para o item 253. Bem, colegas, vamos para a pauta de hoje à tarde. Que horas são? Dá mais intervalo. 4 horas e 1 minuto, colegas, 16 horas. Daqui 15 minutos a gente retoma, então, tá bom? Crislane e Rafael podem encerrar a gravação. Ok, presidente.